No dia 6 de agosto, a Ucrânia lançou uma ofensiva audaciosa na região de Kursk, na Rússia, aproveitando a surpresa e velocidade para rapidamente ultrapassar as linhas defensivas russas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui que se chama A Ucrânia invade a Rússia, que eu descrevo no detalhe essa invasão e sugiro que vocês assistam. Desde então, o país capturou uma porção significativa do território russo e aprisionou centenas de soldados russos. Agora, quase um mês depois do ataque, as forças ucranianas estão mantendo o território e continuam as operações ofensivas. Elas parecem determinadas a consolidar uma zona de proteção defensável dentro da Rússia. Pelo menos, por enquanto, essa ofensiva mudou a narrativa anteriormente sombria sobre a trajetória negativa da guerra. No entanto, Kiev deve decidir o que fazer com essa vitória inicial. A ofensiva ainda não conseguiu atrair forças russas significativas das regiões orientais da Ucrânia e permanece incerto como os líderes ucranianos pretendem transformar esse sucesso tático em ganhos estratégicos ou políticos. Nesse outro vídeo que eu acabei de citar para vocês, eu explico que um dos objetivos da invasão ucraniana ao território russo é fazer com que os russos desloquem as suas tropas que estão dentro da Ucrânia para defender o seu território na Rússia, agora que a Ucrânia está dentro dele. Mas isso não aconteceu. Vamos fazer uma pausa no vídeo para eu falar da Insider, o nosso patrocinador e apoiador aqui do canal. Mas antes eu queria explicar para vocês que não dá para vocês pensarem no custo da Insider só pelo preço final. Você tem que fazer uma análise de custo mais inteligente. Você tem que comparar o custo do preço total com a durabilidade da camiseta. E aí, vejam, se a gente calcular o custo da durabilidade pelo preço de uso, cada vez que você for lavar, a da Insider vai custar R$1,01. Se a gente pegar uma camiseta de algodão qualquer, o custo do uso, ou seja, a durabilidade dela, né, vai ser muito menor, é de R$2,84. Você vai lavar ela menos vezes porque ela já vai acabar a estragar. Então, na hora de você pensar, né, como que você vai calcular o custo dessa camiseta, essa é a forma correta ou mais inteligente. E tem um outro dado especial. Nós estamos na semana do cliente. Isso significa que tem descontos especiais. Se você usar o meu cupom ROC, HOC, dessa vez é ROC15, com os descontos do site, você pode obter até 30% de desconto mais o frete grátis. Não percam essa oportunidade e façam a escolha do melhor custo, o custo mais inteligente que leva em consideração a durabilidade das camisetas e dos outros produtos da Insider. Voltando para a ofensiva, ela oferece oportunidades, mas também traz consideráveis riscos e custos. Até agora, as operações da Ucrânia foram conduzidas por um agrupamento misto de unidades, com um total de talvez 10 a 15 mil soldados, incluindo elementos de brigadas regulares e forças de operações especiais ucranianas. Essas são algumas das tropas mais bem treinadas e experientes da Ucrânia, com a espinha dorsal formada pelas forças de assalto aéreo de elite da Ucrânia. Alguns foram retirados da linha de frente em Donetsk e Kharkiv, onde estavam combatendo um avanço russo, enquanto outros serviriam como uma importante reserva para conter o ímpeto russo. Ao redirecionar os recursos para longe dos esforços defensivos na região oriental de Donetsk, a Ucrânia está apostando que outras partes do fronte de 1,2 mil quilômetros não desmoronem, que o país não vai perder um grande número de soldados e equipamentos em Kursk e que os benefícios das suas operações dentro da Rússia vão superar os custos. A liderança militar da Ucrânia também esperava que a incursão desviasse as forças russas das suas linhas de frente no leste, como eu acabei de explicar para vocês, mas, no entanto, o comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, disse que
que a Rússia intensificou seus esforços e implantou suas unidades mais preparadas para o combate na frente de Pokrovsk, em Donetsk. Politicamente, a Ucrânia também está provavelmente apostando que pode manter Kursk por tempo suficiente para usá-la como uma moeda de troca caso Kiev seja pressionada a entrar em negociações com a Rússia. Isso pode funcionar se houver uma maneira de forçar Moscou a negociar em breve. De qualquer forma, a Ucrânia espera que a ofensiva em Kursk provoque uma mudança na percepção de que a guerra está em uma trajetória negativa, desbloqueando assim assistência material adicional e alterando as restrições de armas impostas pelo Ocidente. A incursão da Ucrânia na Rússia elevou o moral dos seus soldados e restaurou a iniciativa em um trecho da frente de batalha. O ataque também deixou Moscou profundamente envergonhada, demonstrando o quão despreparada a Rússia estava para uma operação ofensiva ao longo da sua fronteira. 3 meses depois de lançar sua própria incursão em Kharkiv, a liderança russa certamente acreditava que a guerra estava seguindo em seu favor e que o tempo estava do seu lado. Kursk forçará Moscou a considerar que a Ucrânia ainda tem opções e que o desfecho dessa guerra ainda não está decidido. Até agora, a Ucrânia sinalizou que vai manter Kursk como uma zona de amortecimento, um buffer zone, dentro da Rússia, o que significa que as forças ucranianas estão lá para ficar. Quão grande se tornará a saliência projetada em território russo a partir de Kursk e quanto de frente a Ucrânia pretende manter, ainda não está claro. Mas os objetivos dessa ofensiva parecem muito mais limitados em escopo do que os anteriores. Ao contrário da luta para expulsar a Rússia da região de Kharkiv em 2022, a ofensiva ucraniana em Kursk não cercou ou destruiu forças russas substanciais, o que resultaria na captura de equipamentos e na ruína da capacidade ofensiva russa. Os prisioneiros que a Ucrânia capturou são principalmente guardas de fronteira, conscritos e unidades Akhmat, unidades paramilitares chechenas supostamente sob o comando da Guarda Nacional Russa. A ofensiva também não corrige o desequilíbrio material atual da guerra. Por enquanto, a Rússia mantém uma vantagem em termos de mão de obra, equipamentos e munição. Essa vantagem não se mostrou decisiva até então e nem levou a avanços operacionalmente significativos, mas as forças russas conquistaram constantemente 1,3 mil quilômetros quadrados de território desde outubro de 2023 e continuaram avançando nas semanas desde que a Ucrânia invadiu Kursk. Recentemente, o ritmo desse avanço acelerou e a posição da Ucrânia parece cada vez mais precária em partes da linha de frente de defesa. Os avanços russos colocam em risco diversas cidades, incluindo Pokrovsk, um importante centro de logística que a Ucrânia agora é forçada a evacuar. Com a pressão aumentando, as forças ucranianas podem acabar cedendo muito terreno para os russos em diversos pontos do fronte. No entanto, medir o sucesso pelo território conquistado é enganoso. O mais importante é o equilíbrio da guerra de atrito. Manter uma defesa preparada é mais fácil do que atacar e geralmente menos custoso. Antes da operação em Kursk, a Ucrânia estava conseguindo desgastar lentamente o poder ofensivo russo, mesmo que tivesse perdendo algum território. Isso mantinha o risco de um avanço russo substancial muito baixo e oferecia à Ucrânia a chance de reconstruir o seu exército exausto, cansado, nos próximos meses. Além disso, os ucranianos estavam lançando ataques de longa distância contra a Rússia com drones e mísseis recém-fabricados, e isso estava lentamente aumentando os custos para a Rússia continuar na guerra. Essa não era uma abordagem particularmente ousada ou inovadora, mas era eficaz. Depois que uma nova lei de mobilização entrou em vigor em maio, a Ucrânia mais do que dobrou o número de voluntários e soldados mobilizados se juntando ao exército. A Ucrânia estava gradualmente resolvendo o seu déficit de mão de obra e fortificações, aumentando o desgaste das forças russas no campo de batalha e apoiando a infraestrutura por trás das linhas de frente. Nesse contexto,
todas essas iniciativas e ações ucranianas, elas estavam dando resultado. Só que a invasão ao território russo, ela vai colocar tudo isso que estava dando certo em risco. Por exemplo, a força do ataque ucraniano na Rússia foi composta por peças de várias brigadas, batalhões de assalto e unidades especializadas. A menos que essas forças sejam rotacionadas de volta para os lugares onde estavam, essas tropas não vão poder cobrir lacunas, ou seja, servir como reservas ou conter os avanços russos dentro da Ucrânia. Em outras palavras, a ofensiva ucraniana, ela enfraquece a já instável frente de defesa da Ucrânia. Depois da ofensiva russa em Kharkiv, em maio, o exército ucraniano ficou esticado, sobrecarregado, com as linhas defensivas quase cedendo em Donetsk. E as forças russas também têm pressionado as linhas de defesa ucraniana em vários eixos, desde Vuhledar a Pokrovsk, de Toretsk a Chasiv Yar e perto de Kupiansk. Isso não quer dizer que a ofensiva ucraniana à Rússia foi intrinsecamente mal concebida. A operação foi bem executada e rapidamente ela alcançou vários dos seus objetivos limitados, que são importantes e que fariam dela uma incursão, uma ofensiva com bons resultados por uma semana. Ainda mais se esse ataque ucraniano pudesse atrair as forças russas de outros frontes e tirar elas da onde elas estavam e trazer elas para esse confronto. Aí sim o retorno valeria muito mais do que o risco que a Ucrânia estaria correndo. Mas até agora tem poucas evidências de que isso tenha acontecido. Ou seja, os russos não estão retirando os seus soldados de partes importantes da Ucrânia para defender o seu próprio território. E do lado ucraniano, eles estão exatamente tendo que tirar os seus soldados de frontes de defesa bem importantes para poder avançar dentro do território russo. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas por que então a Ucrânia fez isso? O timing e a organização da ofensiva ucraniana sugerem que os líderes do país julgaram que eles precisavam agir. Uma das possíveis razões é a iminente eleição nos Estados Unidos, que ameaça empurrar a Ucrânia para negociações com Moscou em uma posição de fraqueza. E, em teoria, ao tomar o território russo, a Ucrânia pode melhorar significativamente seu poder de negociação numa mesa de tentar solucionar o conflito. A liderança ucraniana pode, portanto, julgar que agora o país está melhor posicionado para qualquer realidade política que enfrente depois da eleição americana. Mas óbvio que isso é uma questão de perspectiva. Não existem negociações em vista e nem existiam. E a Ucrânia certamente poderia ter esperado até ter uma noção do futuro da política dos Estados Unidos. Nesse momento, não tem nenhuma razão convincente para que Moscou deva negociar enquanto a Ucrânia mantém o seu território. E nenhum indício de que o Putin esteja disposto a isso. O mais provável no momento é que a Rússia mantenha a pressão ofensiva ao longo da linha de frente, enquanto fortalece suas forças para eventualmente contra-atacar em Kursk. Um ataque russo poderia ser mais eficaz no inverno, quando a folhagem densa nas linhas de árvores usadas pelas forças ucranianas para se esconder vai desaparecer. Bom, voltando para a ofensiva em si. Embora a Rússia tivesse duas linhas defensivas estabelecidas em Kursk, elas eram levemente guarnecidas por guardas de fronteiras e conscritos, apoiados por uma unidade como eu já mencionei. Combinando de forma eficaz blindados, infantaria mecanizada e artilharia, as forças ucranianas rapidamente contornaram ou cercaram os defensores russos. Mal equipados e despreparados para enfrentar a tal força, muitos se renderam. O exército ucraniano demonstrou que aprendeu com ofensivas anteriores, trazendo veículos para remoção de minas, defesa aérea e sistemas de guerra eletrônica para apoiar o assalto inicial. A Ucrânia também parece ter obtido sucesso ao contrapor os drones de reconhecimento russos, limitando a capacidade da Rússia de responder rapidamente. Embora os drones russos tenham detectado e observado a ofensiva, a Ucrânia conseguiu obter uma surpresa operacional. O planejamento parece ter sido mantido em segredo, mesmo dentro dos círculos governamentais da Ucrânia. Kiev não informou parceiros internacionais como os Estados Unidos, por exemplo, que poderiam ter desencorajado a operação ou deixado vazar os planos ucranianos. Em operações passadas,
como a ofensiva de verão da Ucrânia em 2023 ou a sua segunda incursão na região russa de Belgorod na primavera de 2024, as forças russas pareciam bem posicionadas de antemão, com conhecimento detalhado do planejamento ucraniano. Na situação em Kursk, com a ofensiva ucraniana, não havia unidades russas pré-posicionadas para responder, nenhuma reserva operacional que pudesse responder rapidamente. Em um movimento parecido com a ofensiva de Kharkiv de 2022, que também foi planejada pelo comandante em chefe ucraniano o Syrskyi, as unidades ucranianas aproveitaram a velocidade, semeando confusão ao avançar rapidamente por várias cidades. Os primeiros reforços russos foram atingidos com ataques do sistema de foguetes HIMARS, destruindo colunas de tropas russas que estavam descuidadas em seu posicionamento. A resposta inicial russa foi desorganizada, típica da incapacidade de liderança militar de responder a situações dinâmicas, fluídas. Aquilo que eu sempre comento para vocês da questão da rigidez hierárquica, da maneira como ditaduras se organizam, enfim. Tem vídeos muito interessantes aí sobre os erros russos que vale a pena vocês assistirem. Bom, a Rússia, ela continua enviando reforços para a região invadida pela Ucrânia. Eles consistem em um agrupamento confuso de conscritos do interior da Rússia, misturado com unidades regulares realocadas de frentes dentro da Ucrânia menos importantes. Até agora, a Rússia retirou as forças de Zaporizhia e Kharkiv, enquanto mantém operações ofensivas ao redor das cidades orientais de Vuhledar, Pokrovsk, Toretsk e Kupiansk. Ao mesmo tempo, a Rússia também construiu rapidamente fortificações mais profundas em Kursk. A resposta da Rússia a Kursk até agora parece ser um esforço de contenção da incursão, e enquanto continua a priorizar as operações ofensivas dentro da Ucrânia, em Donetsk. Moscou pode estar demonstrando um certo grau de cautela, ciente de que em anos anteriores a Ucrânia normalmente lançava ataques em múltiplos eixos, ou seja, é possível que essa operação ucraniana dentro do território russo não seja a única. Então, Moscou está cautelosa. A Força Aérea Russa transferiu apoio aéreo de outras frentes, particularmente de Kharkiv, para conter a incursão em Kursk. Mas o esforço ofensivo russo como um todo não diminuiu. Mais recentemente, as unidades russas capturaram a maior parte de New York, avançaram em Toretsk e se aproximaram do alcance da artilharia de Pokrovsk. Como um centro de logística crucial, Pokrovsk é importante para sustentar a defesa em Donetsk e bloquear novos avanços russos. Mesmo que a Rússia não consiga capturar rapidamente a cidade, colocá-la no alcance da artilharia forçou os civis a fugir e vai impedir seu uso como centro ferroviário para a área. O avanço russo ali também ameaça os flancos da Ucrânia e pode forçar uma retirada maior de Kurakov e Vuhledar. Ou seja, a ofensiva em Kursk deixou a Ucrânia com poucos recursos para responder a qualquer avanço russo. Em alguns casos, racionando munição de artilharia. Embora as perdas iniciais da Ucrânia em Kursk tenham sido leves, elas estão aumentando à medida em que as forças russas se organizam e implantam reforços. As forças ucranianas estão se entrincheirando e Kiev sinalizou sua intenção de estabelecer uma administração militar na região. Se a Ucrânia pretende manter o bolsão dentro de Kursk, num futuro próximo, e todos os indicadores sugerem que sim, há uma grande probabilidade de que a região se torne um local de mais uma batalha desgastante. Muito depende de como Moscou vai responder. Se as forças russas se lançarem contra as linhas ucranianas, Kiev pode forçar Moscou a uma batalha em seus próprios termos, aliviando a pressão ao longo da frente. Nesse caso, Kursk poderia esgotar a força ofensiva russa, deslocando a luta do território ucraniano para o território russo. Moscou também pode se sentir compelida a criar uma reserva operacional significativa e implantar guarnições maiores ao longo de suas fronteiras, com medo de novas incursões. Isso também reduziria o poder de combate que a Rússia tem disponível para lutar dentro da Ucrânia. Mas se a Rússia conter a ofensiva e se concentrar em enfraquecer as forças ucranianas com aviões, drones e um compromisso mínimo de tropas, essa jogada pode não compensar para a Ucrânia. A estratégia da Ucrânia ainda não parece
totalmente formada. E Kiev vai ter que escolher entre manter o que conquistou ou investir mais recursos escassos na operação, na tentativa de forçar um esforço russo muito maior para contra-atacar ou defender o seu território. Mas os riscos não devem ser subestimados. O melhor cenário é que as forças ucranianas limitem os ganhos russos em Donetsk e mantenham Kursk com um compromisso de forças sustentável. A ofensiva também pode levar a mudança na política ocidental sobre o uso de armas de longo alcance e infundir a energia necessária no pensamento ocidental sobre o rumo a seguir nesse ponto da guerra. Já o pior cenário, daqui a alguns meses, a Ucrânia tenha perdido grandes faixas de terra no seu território no leste e não tenha retido nenhum território dentro da Rússia, em Kursk, que possa usar como uma moeda de troca numa futura negociação. Quanto mais profundamente a Ucrânia avançar na Rússia, maior vai ser o risco dela ficar sobrecarregada. Pensando de um modo mais amplo, talvez a Ucrânia pudesse ter escolhido outras alternativas nessa fase da guerra. Ela poderia ter se concentrado na defesa e reconstituído suas forças enfraquecidas, enquanto expandia ataques de longo alcance contra a Rússia. As novas capacidades desenvolvidas pela Ucrânia colocam cada vez mais em risco a infraestrutura militar e econômica russa. Os novos soldados voluntários e conscritos que a Ucrânia convocou poderiam ter sido enviados para reforçar as brigadas que mantinham as linhas de frente de defesa contra a Rússia. Eles seriam usados para formar novas unidades e, se a Ucrânia tivesse focado na defesa, ela teria uma boa chance de exaurir a ofensiva russa, ao mesmo tempo que resolvia questões de efetivo e estabilizava as linhas de frente de defesa até o inverno. Mesmo assim, a Ucrânia ainda teria perdido território em Donetsk, mas ela teria interrompido a ofensiva russa e possivelmente mantido algumas das cidades atualmente em risco. A Rússia tinha atingido o ápice da sua vantagem material, então o risco de um grande avanço russo estava diminuindo e Moscou poderia ter sido contida. A partir daí, então, a Ucrânia poderia ter lançado uma ofensiva como a de Kursk em 2025, sob circunstâncias muito mais favoráveis. As limitações russas em equipamento e de mão de obra teriam se tornado mais evidentes e a Ucrânia teria o benefício de brigadas recém-formadas naquele ponto, reduzindo o risco geral de alocação de forças. Nenhuma dessas opções estava livre de riscos ou custos, é óbvio, gente, estamos falando de uma guerra. A estratégia militar é sempre uma questão de escolhas. A ofensiva de Kursk é criativa e ela evita uma luta simétrica contra um oponente numericamente superior. Mas, no entanto, quanto mais a batalha se prolonga e se torna posicional, ou seja, localizada, mais provável que essas vantagens percam a sua força, se dissipem. Muito do futuro também vai depender do que acontece não apenas em Kursk, mas nas batalhas pelas cidades ucranianas em Donetsk. Kiev pode estar até aceitando perder cidades como Pokrovsk, assumindo que as consequências não vão ser dramáticas. Mas isso também é uma aposta. Bom, tanto no campo de batalha quanto na percepção pública, o pêndulo pode oscilar rapidamente se as notícias do fronte forem um fluxo constante de cidades e vilas perdidas pela Ucrânia.